Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todos e a todas, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Mães Imperfeitas e eu estou muito feliz, tenho aqui ao lado alguém que eu já queria conhecer há muito tempo e que temos tido alguns contratempos para nos encontrarmos, mas finalmente, e eu tenho ao meu lado a Inês Nunes Pimentel, que é coach, mentora, mas como estávamos a falar no off, além disso tudo e de ser autora do seu livro Viva a Tua Luz, que eu quero muito ler, sou péssima, ainda não li. Não consigo ler nos últimos tempos, que és mulher e mãe, Inês. E é exatamente por isso que eu te trago aqui. Ou seja, fora de tudo do teu trabalho, és mulher, és mãe, tens uma bebê com 7 meses, certo? Sim, a quase. Iris. A Iris. E eu já ouvi muito da tua história um pouco sobre a tua bebê, mas hoje vou fazer de conta que não ouvi nada. Exatamente. E se calhar vou-te mesmo perguntar por aí se sempre foi um desejo teu ser mãe, Inês? Sim, olha, antes de mais, muito obrigada por este convite. Super feliz de estar aqui, de nos conhecermos finalmente, partilharmos, inspirarmos. Vai ser muito bom esta conversa. Eu sempre quis ser mãe, mas sinto que chegou. Há aquele momento da nossa vida que casamos, que as pessoas começam a perguntar, então e agora? E eu sempre senti que ainda era algo assim que estava longe, e lembro-me de questionarem muitas vezes: então agora casaste, não queres ser mãe? E eu estava muito focada no meu trabalho, na criação da minha carreira, então foi uma coisa que eu fui sempre adiando um bocadinho. E sinto que houve ali um momento, foi muito depois do lançamento do livro. Costuma-se dizer que antes de morrermos temos que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, não é? E eu sinto que depois de escrever o livro eu tinha muito aquela coisa de eu tenho que ajudar pessoas a partilhar a minha mensagem, então era isso que me movia e me fazia acordar todos os dias. E depois de eu escrever o livro eu senti que deixei ali um legado, porque um livro não é tal como um filho, tal como uma árvore, são legados que nós deixamos no mundo. E depois de deixar aquele legado do meu livro, que estava a ajudar tantas pessoas, e de ver essa mensagem no mundo, começou ali a surgir qualquer coisa. Foi muito giro. Então, depois do livro, começou a surgir, se calhar está na altura. E eu lancei em março, e eu no março seguinte tinha retiros marcados para a Índia. Ia fazer os meus primeiros retiros na Índia. E comecei a pensar, mais uma vez, eu estou sempre a pôr a minha carreira em frente da minha vida pessoal, se calhar não tenho que fazer. Mas depois fui vendo que, ainda estava a começar a surgir, mas ainda não era para já. E depois comecei a ter os sinais. Portanto, isto foi em março, começou tudo a surgir. Na mesma percebi que, vou fazer os retiros, mas será depois. E foi muito giro. Portanto, eu engravidei em 2019 e foi na passagem de ano de 2018 para 2019 que eu tive assim o sinal que ia acontecer. Na passagem de ano, e agir que nós estamos quase assim a entrar no novo ano, portanto é uma boa dica também para as pessoas. Eu faço sempre um ritual no dia, normalmente é dia 1, quando acordo, penso que até foi dia 31, acho que ainda era 31, normalmente faço ao dia 31 ou dia 1, naquela passagem, e portanto estava com o meu marido, fomos para um jardim, e eu peguei num caderno, estava na Austrália com a minha irmã, porque a minha irmã vive na Austrália, assim no meio do nada, num jardim, e eu comecei a escrever, tinha o meu caderno a escrever as minhas intenções. Portanto, eu faço sempre esse ritual de agradecer o que é que o ano me trouxe. Portanto, é algo que as pessoas podem fazer, porque é muito bom para fazer essa passagem. Comecei a agradecer tudo o que tinha acontecido, e depois comecei a definir as minhas intenções para 2019. E no momento que eu vou escrever as intenções, uma menina pequenina do meio do nada vem se sentar à minha frente, olhar para mim. Foi assim, eu senti mesmo que aquilo era o sinal de chegou o momento de escreveres a tua intenção de ser mãe. Que eu nunca tinha escrito a intenção, eu nunca tinha dito eu quero ser mãe, eu vou ser mãe. As minhas intenções eram sempre, vou escrever o livro, vou criar o projeto, vou lançar isto, e aquilo era sempre muito focado na minha carreira, e naquele momento eu senti que era o sinal de, chegou o momento de escrever a intenção de ser mãe. Eu escrevi em 2019, vou engravidar,
portanto, depois fui à Índia, continuei a ter sinais. Depois, naquele momento, também veio a menina e depois veio um outro menino. E o menino começou a falar de uma dragonfly, que é uma libelinha. E aquela palavra ficou na minha cabeça, a libelinha. E depois fui para casa, para a passagem de ano, com a minha sobrinha, que também despertou muito a maternidade em mim. E ela também começou a falar de uma dragonfly. Eu fui logo para a internet qual era o significado e era a libelinha, e o significado da libelinha é a transformação, é o renascimento, que tu também abordas muito no teu trabalho. Portanto, renascer, e a maternidade é um renascimento, é uma morte para haver uma nova vida. Nós como mulheres também nascemos de novo, e eu sentia, ok, é mesmo isto. Então os sinais começavam a vir. Fui para a Índia, quando cheguei à Índia, na minha janela tinha uma libelinha e eu pensei, não, isto vai ter mesmo que acontecer este ano. Então eu sinto que fui sentindo muito esses sinais que, ok, tinha que acontecer. E depois engravidei em agosto em Portugal, que foi muito giro, porque eu vivo fora. Eu neste momento estou no Dubai, sou assim uma portuguesa pelo mundo, já estive em Londres, em Singapura, na Austrália. Eu também vivi em Singapura. Foi, ai que giro, não sabia. Aliás, foi quando eu vim de Singapura que eu decidi que eu vivi lá um ano, que decidi que a minha vida tinha que mudar e eu tinha que estava a chegar aos meus 30 anos, acho que foi aquela coisa do tenho de descobrir a missão e o propósito e o que é que eu estou a fazer aqui, e foi aí que eu decidi despedir-me, foi depois de ter voltado. Ai que giro, para porque nós viver Singapura fora traz-nos muito... traz muito crescimento, estar em contacto com outras coisas faz-nos despertar. Para nós Singapura foi assim um lugar muito especial, porque foi o primeiro país onde nós vivemos juntos, foi quase a nossa lua de mel. Eu deixei tudo, o meu trabalho, na altura que fui para fora, e fomos para Singapura. Então é um lugar assim especial. Em que ano? Agora era Olha, ter sido... foi em 2013. Opa, não quero acreditar. A sério, também foi. Então eu voltei portanto, eu engravidei em 2015. Eu já estava cá há um ano, portanto eu fui em 2013. Ai, Opa, não quero acreditar. Foi, que engraçado. Nós dissemos, ok, 2013 é o ano, portanto tivemos lá uma parte de... Aliás, já tinha ido 2012 e depois tive uma grande parte de 2013. Que engraçado. Então se calhar até nos cruzávamos lá em Singapura. Eu adorei Singapura. Eu também. Nós muitas vezes dizemos, ai, adorávamos voltar. É muito giro. Isto é muito engraçado. Que engraçado. E termos assim, falado não, disto, eu nunca falo, nunca chego assim em conversa, que engraçado. Que giro. Nada é por acaso mesmo. E agora até falando disso, Inês, se calhar isto está a acontecer porque eu estava-te a ouvir falar e estava aqui a pensar assim, que é tão importante isso que tu estavas a dizer, porque muitas das vezes nós vivemos muito apressadamente, né? Num ritmo apressado, o dia-a-dia, as rotinas, e acabamos por estar muito pouco presentes, e quando estamos pouco presentes acabamos por não estar atentos, não é? A esses sinais, a essas coisas que tu estavas a falar. Exatamente. Que às vezes são tão mágicas e que elas estão sempre lá. Estão sempre lá, sim. E que muitas das vezes nós só não estamos presentes, não Exatamente, estamos lá. Estamos desconectados, não nos permitimos ver e perceber que os sinais estão mesmo à nossa volta. Se nos permitirmos estar atentos, as coisas vão surgir, e depois é começar a ligar, e as pessoas perguntam muitas vezes, o que é que os sinais significam? Por exemplo, muitas vezes os números, não é? Ver o 1111, ver um pássaro, ver um arco-íris, o que seja, e as pessoas perguntam, o que é que significa ver o 1111? O que é que significa ver o pássaro ou o arco-íris? E eu digo sempre que, mais do que o sinal em si, há bocadinho eu estava a falar da libelinha, eu depois fui ver o significado da libelinha, mas mais do que o sinal em si, seja a libelinha, o que quer que seja, é o que é que nós estamos a pensar no momento em que o sinal surge. Naquele momento que surgiu aquele sinal, eu estava a pensar na maternidade, portanto associei imediatamente a transformação à maternidade, assim como outros sinais. É importante estarmos atentos aos nossos pensamentos, a conectarmos connosco, porque realmente vivemos vidas muito agitadas e damos por nós muito desconectados, e portanto é muito importante fazermos esse trabalho de voltar para nós, conectar, esse exercício que estava a falar de agradecer o ano, definir intenções, que é o journaling, que podemos fazer de várias formas. É uma das formas que para mim funciona muito bem para ouvir a minha alma, e portanto cada pessoa pode
encontrar diversas formas, seja o journaling, seja a meditação, mas realmente permitirmos ter momentos para estar no silêncio, ouvirmos, é super importante. E estávamos a falar no off sobre o Enneagrama, que tu não conheces, mas isso foi muito do que o Enneagrama trouxe à minha vida, porque o Enneagrama é uma sabedoria muito milenar, depois poderemos falar sobre isso, mas que nos relembra muito essa questão porque fala muito de 3 centros, não é? O centro físico, o centro emocional e o centro mental, e depois o centro espiritual, é a ligação de tudo, e que nos mostra o quanto precisamos de estar presentes no corpo, não é? Devolveu muito essa presença no corpo, a observação, a paragem, para que tu possas estar aberta ao teu coração, não é? É como construir uma casa, tu constróis o teu corpo, a tua presença, para que possas abrir o teu coração e depois dar origem ao momento de calma, não é? Que todas as vezes procuramos, que na verdade é a direção, não é? Onde é que eu tenho que ir, para onde é que eu vou, mesmo com medo, mas ir com a coragem, com a fé. E isso não dá para ter sem estarmos no aqui e no agora. Não dá mesmo. E cada pessoa encontra as suas ferramentas. É único para cada pessoa, mas é importante permitirmos ter esses momentos. Então, e depois da libelinha? Sim, portanto, depois destas libelinhas todas e dos sinais todos, então vim para Portugal, como estava a dizer, não é? Vivemos pelo mundo e chegámos a Portugal no dia... Penso que foi no dia... Exatamente, cheguei a Portugal no dia 8 de agosto e à noite e engravidei no dia 9 de manhã. Foi muito giro. E eu acho que a Iris estava à espera que nós chegássemos a Portugal. Porque estava conectada também com este país. É mesmo muito engraçado, porque estávamos fora já há imenso tempo e exatamente no momento em que chegamos, eu lembro-me de estar no avião e ir à casa de banho. Eu tinha aprendido a ver os sinais de fertilidade, o muco, e lembro de ir à casa de banho e ver, eu estou mesmo no pico da fertilidade, isto é chegar a Portugal e vai ser mesmo neste momento. E pronto, e depois, portanto, engravidei, entretanto, nem me lembrei mais, não é? Nós já sabíamos que ia acontecer neste ano, mas deixámos totalmente ao divino e entretanto, estava em Portugal a fazer o meu trabalho, as minhas coisas, nem me lembrei mais e, entretanto, passado assim 3 semanas é que eu comecei ali a sentir qualquer coisa diferente. Eu lembro-me de ir fazer uma sessão fotográfica, estava em Sintra, e estar sentada e ter assim umas pontadas na barriga. Foi assim a primeira coisa que eu me comecei a sentir assim muito estranho. Depois senti-me assim um pouco enjoado, olhava para a comida, não me apetecia comer, e isso nunca me tinha acontecido. Então vários sinais que eu comecei a pensar, não, isto está mesmo a acontecer, e entretanto o meu marido, o Danny, já tinha ido para o Dubai, portanto eu já nem estava com ele, e eu estava assim, bem, eu não posso saber aqui sozinha sem ele, eu tenho que estar com ele, e eu tinha a viagem marcada, entretanto, para sábado, e o que eu fiz foi sábado, quando acordei em Portugal, fiz o teste e deu logo positivo, e depois guardei o teste para quando chegasse lá contar. Entretanto, em Portugal ainda contei à minha mãe, eu pensei, bem, não vou contar, porque eu tenho que contar ao Danny em primeiro lugar, mas depois vim cá para baixo e a minha mãe estava lá e eu senti, não, eu tenho que partilhar porque a minha mãe sentiu isto comigo, então senti que era aquele momento de passagem, de tal como a minha mãe tinha vivido comigo, eu agora partilhar com ela e então partilhei um momento com ela, depois fui para o Dubai assim, super desejosa no avião, cheguei às 4 da manhã e o Danny estava a dormir e acordo com o teste, tenho aqui uma coisa para ti. E pronto, claro que ele já suspeitava porque eu vou partilhando tudo com ele e disse, estou a sentir isto, eu acho que deve estar aqui. E como é que foi descobrir que ias ser mãe? Foi mesmo um momento, foi único, eu sinto que por um lado eu talvez tenha, pronto, eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer e eu estava sozinha naquele momento, eu lembro de fazer, eu já sabia, não é? Eu acho que se nós estamos conectados com a nossa intuição, nós sabemos, eu estava muito conectada ao longo de todo este tempo e eu já sentia, mas quando vês aquele teste ficas... É mesmo verdade, eu lembro naquele momento, ter um momento para conectar com Deus, o universo e agradecer mesmo, obrigada por confiares em mim para viver isto. Eu sempre soube que a gravidez é algo que não depende de mim, ou seja, nós podemos fazer o que quisermos, mas
é superior a nós, é uma nova alma que vem ao mundo, portanto aquela alma é que escolhe quando quer vir, e naquele momento que eu senti, que soube, o que eu senti foi mesmo agradecer, obrigada por confiares em mim, portanto tive ali um momento forte de conexão, de muita felicidade. Depois lembro-me de fazer um vídeo para o Danny, para depois lhe mostrar, mas foi assim muito emocionante, e toda a gravidez, eu senti mesmo muito conectada, a gravidez foi toda muito Muito tranquilo. tranquila, correu muito bem mesmo. A minha experiência de maternidade tem sido assim muito boa mesmo. A gravidez correu sempre muito bem. Eu estava muito conectada, muito feliz, mesmo o parto correu super bem, agora com a Iris. O pós-parto é mais desafiante, sem dúvida, mas o processo de gravidez foi muito bom, e cada dia eu só ver a barriga a crescer, é muito emocionante mesmo. É uma coisa mesmo incrível, não é? Uhum. Sentires que tens Sim, um sim, sim, ser a dentro de crescer, ti, a sim, sim, crescer. sim, sem dúvida. E eu já sentia muita conexão com a Iris. Um bocadinho antes de eu engravidar, eu estava, uma noite estava com o Danny na cama e surgiu-me o nome dela, Iris. E eu disse logo para o Danny, é Iris, é Iris. E senti logo que ela vinha, e lembro-me de fazer uma ecografia, ainda muito no início, quando ainda não sabíamos se era menino ou menino, e a médica dizer, ai, parece-me que é menino, está-me a parecer que é menino, e eu depois para o Danny, está a chamar a menina a Iris? Porque eu já sabia que era ela, era uma intuição tão forte, portanto mesmo durante a gravidez foi uma conexão muito forte com ela, e foi sempre Iris, Iris, Iris a gravidez toda. Depois quando eu soube que era mesmo menina, fiquei mesmo, ai, é mesmo ela, é mesmo a Iris que vem. Sabes, eu estou aqui a ouvir-te e é tão engraçado porque realmente nada acontece por acaso. E a minha filhota já tem 4 anos, já estou assim numa fase assim diferente de independência e de estar também mais focada em mim, não é? Porque ela é muito mais independente e a minha história foi completamente o contrário da tua, Sim. no sentido de foi todo um turbilhão. Claro. Mas é tão giro como realmente o que estávamos a falar aqui em off das histórias serem curadoras. Sim, Porque sem estar-te a dúvida. ouvir-te falar Sim, está-me a fazer sentir, sabes, independentemente de eu saber tudo o que aconteceu, claro que muitas das vezes tu acabas por te sentir a péssima mãe, não é? claro. E que tudo te acontece e que há aquelas dificuldades todas. E de repente estar-te a ouvir fez-me sentir-te como é diferente o estado e a fase em que tu estás quando engravidas, não é? O facto de, como tu disseste, estavas com o teu trabalho, escreveste o teu livro e de repente tu assumiste que era um tempo, e faz-me sentir tranquilidade quando penso na minha história, de pensar, Sim. caramba, claro, eu estava no oposto, que é, eu tinha acabado de me despedir, Sim. não tinha rumo, não tinha missão de vida, não tinha nada, eu que sempre fui dependente, vivi fora, de repente era dependente do meu companheiro, e com isso depois acaba por te levar para um outro lugar. A minha gravidez foi... Transformou tudo para ti. Claro, e foi... Não, e a gravidez foi tudo o que tu possas imaginar que se possa ter numa gravidez, eu tive. Tiveste. Foi mesmo aquele empurrões, aquela coisa tinhas do, que viver tudo. quem é que diz que está grávida, é maravilhoso. Sabes, Sabes, aquelas... que engraçado. Porque era tão Cada história é intenso. única, e por isso é que é Sem tão dúvida. importante fazer este trabalho de partilhar as histórias de mães, porque cada história é única e... E é bom trazer histórias de luz, sabes? Porque é como eu digo, é curador, é entender de, Filipa, não é culpa tua e de tudo o que aconteceu, é a fase que tinha que ser assim, não é? Porque a minha filha veio sem dúvida para me colocar no rumo que eu precisava. Claro. E como eu costumo dizer, nós esquecemos é que não podemos saltar patamares. Exatamente, e tu tinhas que viver aquilo, sem era dúvida. Uma transformação tão grande que tinhas que ter. Então agradeço-te por isso, porque estar-te a ouvir é mesmo assim, ai, que bom, também é possível haver todo o outro, todo o outro lado. O outro lado. Sim, não, comigo foi, eu passei mesmo muito bem, eu não tive enjoos, não tive, foi assim muito, muito pacífico, estava mesmo muito calma, conectada. Mesmo o parto correu super bem, foi assim um sonho, foi aquilo que eu idealizei. Eu preparei muito para o momento do parto, fiz o curso de hypnobirthing, que é incrível, que eu recomendo a todas as futuras mamães fazerem, porque nos prepara muito para viver aquele momento em controle. E
entretanto surgiu isto tudo da pandemia, portanto eu vivi a gravidez toda super calma, super relaxada. Chegou aquele momento da pandemia, lembro-me que tínhamos ido para Bali, porque eu fiz anos dia 14, a Iris nasceu dia 14 de março e a Iris nasceu em maio, portanto tinha ido para Bali. E no dia 14 voltámos para o Dubai e foi nesse dia que estava mesmo a arrebentar a pandemia e de repente percebemos que estávamos fechados em casa, tínhamos que mudar de casa e mesmo a viver isso tudo conseguimos fazer tudo e preparar-nos para o parto, mas naquele momento percebemos pronto, que ia ser um pouco diferente de tudo o que tínhamos imaginado, até havia a possibilidade do Dani não estar comigo, portanto todo aquele cenário, mas depois felizmente conseguimos ter o parto como nós queríamos, fazer o curso. Eu queria muito ter feito o parto na água, não consegui fazer porque essa parte já não estava disponível por causa desta questão toda de pandemia, mas de qualquer forma fizemos o curso e depois eu assim às 39 semanas decidi mudar de médica, de hospital, porque entretanto esse foi talvez o momento assim mais difícil, nem quero dizer difícil, mas assim mais desafiante da gravidez. Foi aquele momento que voltámos de Bali, despoleta isto tudo da pandemia e entretanto estava tudo sempre bem com ela, vou fazer a consulta e disseram-me que na consulta que ela está muito pequenina, já vai ser quase impossível não terem que fazer uma indução aí às 38 semanas, já é quase, deram mesmo aquele cenário que já ia ser quase impossível. Eu lembro-me de sair dali a chorar, parecia que tudo de repente estava a desabar, então aquele momento foi realmente assim o único momento assim mais desafiante e as semanas a seguir tinha sempre que voltar a ir para ver se estava tudo bem e a médica sempre a insistir com a indução, mas eu informei-me com várias pessoas, entretanto encontrei uma parteira portuguesa lá no Dubai que estava muito alinhada com aquilo que eu queria e quando eu já estava nas 39 semanas eu pensei, não, eu vou mudar de médica porque eu já não estava a sentir a minha médica queria mesmo fazer a indução e eu com a informação que tinha e com tudo que estávamos a ver, estava tudo bem com a Iris, como é óbvio, se nunca iria pôr a minha bebê em risco, se houvesse alguma coisa como é óbvio faria, mas estava tudo bem e portanto às 39 semanas mudei de hospital, de médica, porque eu queria muito poder esperar pela data dela, que ela escolhesse a data dela. Portanto eu não queria uma médica que chegasse ali às 40, já me ia pressionar para fazer indução às 38, então chegando às 40 ela já não me ia deixar passar, então não, eu quero esperar pelo momento dela e ela acabou por nascer às 40 semanas mais 5 dias, os dias depois das 40 são aqueles dias mesmo super intensos, mas felizmente consegui esperar e depois com toda essa preparação que fiz para o parto, com o hypnobirthing, portanto estava mesmo em controle de tudo, eu senti mesmo muito empoderada, eu senti o parto, para mim o parto foi assim, o dia mais feliz da minha vida e é aquele dia que se eu pudesse acordar outra vez num dia, era naquele, eu queria viver tudo outra vez e eu sonho que todas as mulheres possam sentir isso, sintam esse controle. Aconteça o que acontecer, porque cada parte é única, cada parte é diferente, mas termos essa preparação mental é muito importante, porque eu permiti mesmo mergulhar no meu parto e viver mesmo aquele momento tão intensamente e de forma tão feliz. Eu comecei com as contrações de manhã, estava em casa, calma, fui tomar o pequeno almoço, ainda fiz um banho de imersão com música, tive o dia todo com música, as contrações iam aumentando, então eu só fui mesmo para o hospital, já quando eu estava no limite dos limites, sempre com o Denis, juntos a viver tudo, e depois no hospital também, com essa tal minha amiga que depois conheci, que ela estava lá, portanto correu tudo bem, ela estar lá também, e é mesmo muito intenso, mas é maravilhoso, não há mesmo outra forma de explicar. Para mim foi um dia mágico, e depois aquele momento em que coloca o nosso bebê no nosso colo é inexplicável, é mesmo. O meu marido, mesmo quando único. A nossa filhota nasceu, chegou ao pé de mim, eu nunca mais me esqueço, quando ele não pôde estar comigo, que eu tive uma cesariana de risco, mas ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, a vida começou agora. Aquela sensação de agora que a vida começou. Sim, eu lembro-me de estar com a Iris, acabada de nascer e pensar,
isto é a única coisa que importa na vida. Nós colocamos tantos problemas, tanta ansiedade com certas coisas e de repente percebemos, não, é isto é que é a vida, isto é que importa, isto é que é a coisa mais importante, nada mais importa. E estar aquele momento com ela foi mesmo nada mais importa, é mesmo o mais importante. E depois é um amor a crescer sempre, é Amor incrível, de mãe. é amor E de como é mãe. que foi o teu pós-parto, Inês? O meu pós-parto, olha, ali logo o pós-parto imediato, portanto, eu naquele momento, entretanto, fiquei lá, estava com o Denis, foi assim quase assim uma lua de mel no hospital. Pronto, tivemos muito boas condições, estávamos muito bem. A parte da amamentação foi desafiante, foi um pouco desafiante, porque eu acho que é para todas as mulheres, não é? Eu preparei muito para o parto e para mim a amamentação é aquela coisa de isto é super natural, é chegar e Nós já está, pensamos sempre não é? assim. E lembro-me de nem pensar, lembro-me de até me perguntar, das pessoas falarem, ai, a amamentação, e eu, mas isso não é a coisa mais natural do mundo, toda a gente faz. E depois, quando surgiu, portanto, ela no momento que nasce, a primeira mamada é aquela que corre melhor, porque eles estão mesmo prontinhos para ir, fazem logo aquela chegada até ao mamilo. E entretanto, quando depois. Parece, bem, eu até nem tenho noção dos tempos, porque a pessoa perde-se um bocado naquelas horas, dias que está ali, mas quando foi para começar a mamar outra vez, aí ela mamava muito bem, mas tinha dificuldade da pega, e eu depois percebi que tinha o mamilo plano, ou seja, ela não conseguia fazer tão bem a pega. Então lembro-me de estar naquele desespero de, ai, mas... E depois vem aqueles pensamentos de, não, o meu mamilo não é bom o suficiente, e eu que toda a vida tinha trabalhado a questão do amor próprio, mesmo o meu livro é tudo sobre apaixonarmos por nós, eu assim, não, o meu mamilo não era suficiente, e depois não, ok, está tudo bem, o meu corpo é incrível, vou conseguir, tendo o apoio. E depois começámos por tirar assim com uma seringa, porque não estávamos a conseguir, portanto, aqueles primeiros momentos são desafiantes, mas fazem parte, e é uma aprendizagem, é que é uma aprendizagem para a mãe e para o bebê, porque o bebê nunca mamou na vida, portanto, estão os dois ali a aprender. E como é óbvio, há desafios, mas é muito bom, porque é tudo novo, é tudo uma aprendizagem portanto, é permitir-nos saber que há desafios, sim, mas estamos a viver o momento mais feliz das nossas vidas, portanto, bora lá, quaisquer que sejam os desafios, e eu sou muito assim, eu sou muito positiva, vejo sempre o lado positivo da vida, das situações, e portanto, apesar de tudo isso, fui sempre dando a volta, e o Danny também estava lá comigo a apoiar-me, e depois, então, passadas as primeiras semanas, ela depois facilmente conseguiu fazer bem a PEG e acabou por correr super bem. E pronto, depois fomos para casa, continuávamos nesta situação de pandemia, portanto estávamos muito sozinhos, nós vivemos tudo a três mesmo intensamente. Aqueles primeiros meses com a Iris foi mesmo ali fechados em casa aos três. Eu lembro-me mesmo, até antes dela nascer, nós ainda não tínhamos comprado nada, foi tudo comprado online, as compras de comida era tudo online. E não saíamos, estávamos ali mesmo em casa, tínhamos um jardim, o que foi bom, também na altura mudámos de casa para ter o jardim, e depois são aqueles dias que parece que dia e noite, que parece que é o dia, mistura-se, então é um momento que a pessoa está ali, e assim os primeiros 3 meses vivi mesmo a 100% para ela, foi mesmo dia e noite, e acordar, bem, a pessoa está sempre a acordar, é aquela, é tudo novo, mas ao mesmo tempo é uma magia imensa de viver aquele momento, e portanto para mim, apesar de não podermos partilhar com a nossa família, queríamos muito, acabou por ser muito bom, porque vivemos os três muito intensamente, e apesar de todos os desafios e apesar de tudo isso foi muito bom. Depois há ali um momento depois talvez daqueles 3 meses viver tão intensamente, e da pessoa estar ali dia e noite, estar tão embrenhada e tão envolvida naquilo, começam a surgir mais algumas coisas, e foi aí que eu comecei a ter algumas dúvidas, porque lá está, como falámos há pouco, é uma transformação também para a mulher. Depois, não é? Depois daquele momento que estamos ali a viver dia e noite, anestesiada totalmente, e a viver mesmo, é quase como um instinto de sobrevivência, não é? Porque nós estamos ali a ajudar o nosso bebê a sobreviver, então estamos ali, aqueles 3 meses são realmente muito intensos. Depois disso, vem aquela fase de
ok, e agora? O que é a vida? O que Exatamente. é que é a minha vida agora? Isto agora é tudo diferente, como é que eu vou fazer as minhas coisas? Não é? Vêm aquelas dúvidas, vêm aqueles medos. Uma das questões que eu também partilhei na minha página foi muito a questão de eu sempre atribuir muito o meu valor ao meu trabalho. Era como se eu não estar a trabalhar, então eu não sou boa o suficiente, devia estar a fazer mais. Começam a vir aqueles medos, aquelas dúvidas, porque depois não tinha cabeça para pensar mais nada, e na minha vida foi sempre trabalho, trabalho, e de repente estar a viver só para aquilo. Então começam a vir essas dúvidas, mas quem é que sou eu, e o que é isto, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então há ali um momento de autoconhecimento, de Isso é grande tão importante, autoconhecimento. Inês, que tu estás a dizer, porque essa é uma das partes que muitas vezes pouco se fala, né? Que eu digo que estão muito no silêncio. Sim, sim, sim. E por estarem então no silêncio, há muitas mães que, se não tiverem apoio, né? Se não tiverem. E eu passei por isso, né? É muito fácil tu te perderes. Sim. Porque se tu não tiveres esse apoio, e às vezes basta também teres um apoio só te dizer que está tudo bem, Tá que isso tudo vai bem, passar, sim, que é sim, normal, sim, que faz parte. exatamente, sim. Eu costumo dizer que a mim nunca me disseram que eu ia morrer e renascer. Eu não Exatamente, sabia. pois. Eu acho que no E fundo quando não se sabe, isso é mais difícil, porque é um muitas choque vezes a mãe fica à espera de voltar a ser a mulher que era e não e volta. não volta. Não volta Eu porque esperei de somos. voltar. Eu achava que Sim. ia continuar a ser E- a mãe cool e fazer imensas Sim, sim, coisas. sim, E sim. quando levas com esse choque, é muito mais difícil de digerir. Né? Exatamente. Por Sim, isso é que sim, eu sim. costumo dizer que se eu tiver um segundo filho, há um choque que eu já não vou ter. Porque eu sei que os Porque primeiros agora tempos já vão ser sabes. doação. Sim, Porque é sim, sim. doação É, total. exatamente. Os E nunca primeiros ninguém te meses, diz é. isso. Sim, sim, sim. E por isso é que é importante desmistificar, falar, porque é verdade para todas as mulheres, e se realmente termos a consciência de que há esse renascimento. E no meu caso, preparei-me bastante para isso, e eu senti mesmo, eu disse mesmo, a minha palavra para 2020 é renascimento. Eu sei que vou renascer, e eu preparei-me para isso, e ainda assim foi desafiante, porque naquele momento em que nós nos perdemos, porque já não somos a pessoa que éramos, já não deixamos de ter a nossa liberdade. Eu sempre fui Tem uma que haver pessoa um muito luto, não livre. é? Sim, há um luto. No meu caso foi muito essa questão da liberdade. Eu sempre fui aquela pessoa que fiz as malas e fui à minha vida e fiz as minhas coisas, e geria o meu tempo, e de repente nós vivemos em função de outra pessoa, e estamos a viver tão intensamente aquilo, e depois voltamos a conhecer-nos como pessoa. Portanto, é mesmo importante nós permitirmos e saber que é maravilhoso. Nós vamos renascer como mulheres incríveis, maravilhosas, e tudo o que vem ainda vai ser melhor, e é importante saber fazer a distinção das fases da nossa vida. Como é óbvio, a nossa essência nunca muda, a nossa essência é sempre a mesma, mas vamos evoluindo, vamos crescendo, e é para isso que nós estamos aqui, é para evoluir, é para a nossa alma evoluir, é o que estamos cá a fazer, e a maternidade é uma jornada incrível de expansão, evolução, transformação. E Por isso, quando muitas vezes perguntávamos ao início, claro, no início do meu projeto eu falava muito dos desafios, porque também foi a minha experiência. E houve alguém que uma vez me perguntou: ok, mas se tu falas sempre nos desafios, isso é tão. Então para que ser mãe? Sabes, aquela coisa sim, do sim, sim. não dormes, não sei o quê, né? E aquilo fez-me pensar ok, Realmente, porque isto sim. há um outro lado que é Claro, incrível, que eu não sei explicar ainda. claro. E vem-me essa resposta que eu comecei a dizer, que é: se tu queres evoluir, Sim, se tu queres crescer, se tu queres te conhecer, não há como não ser sim, mãe. sim, Porque não há igual. Não é igual. exatamente. É um espelho diário. É. Cada fase é uma Sim, sim, fase. sim. E as nossas sombras estão sempre a vir ao de cima, não é? Aquele Sem espelho dúvida. de estarmos sempre a conhecer, estarmos sempre em Uhum. contacto com as nossas sombras, e esse contacto permite-nos a transformação, não é? Transformar as sombras em luz e crescermos e evoluirmos. Portanto, é para nós, enquanto pessoa, é realmente uma Sim. E transformação mesmo até gigante. em tudo aquilo que nós já sabemos do autoconhecimento, não é? Com os pais, como foste como filha, Sim, sim, sim. tudo Tu, isso sim, exacerba de uma forma que exatamente. tu Sim, sim, sim. ou olhas, ou eu Sim. costumo dizer que ou vais de forma inconsciente e vives, não é? Ou se tu caminhas consciente, tu vais olhar para isso tudo. Não há como Sim, não olhar. sim, sim, sim. Mesmo. E que mulher é que se transformou em Inês? O que é que tu sentes que de mais transformador te aconteceu? Eu acho que ainda é difícil Claro, para mim, ainda é porque cedo, né? ainda estou a viver O primeiro ano. tanto, mas Até agora. Se até tu... agora eu sinto-me muito confiante.
Sinto que que me trouxe uma grande confiança como pessoa, mais do que sempre senti. Acho que é assim a principal transformação, ter essa confiança em mim, ou seja, passar por tudo, por toda a transformação que se vive, por estarmos ali a viver e a dar tudo de nós, ganhamos muito nesse sentido de sentirmos essa confiança, de sentir que se eu fiz isso, eu sou capaz de tudo, e, É verdade. e penso que é assim a principal coisa. E sinto que ainda estou muito ainda a voltar a mim, a voltar àquilo que eu quero fazer. Este momento agora, entretanto, ela agora fez os 6 meses e nós estivemos muito ali a viver isto muito intensamente a 3, como estava a dizer. Entretanto, viemos para Portugal, tivemos cá um mês. Entretanto, com esta situação toda de pandemia, já tínhamos a viagem marcada. Entretanto, o Danny está internado, ficou internado, portanto, também tem sido assim mais uma transformação. Portanto, eu sinto até dificuldade em perceber onde Ainda é que eu estás na estou. máquina de lavar, não é? Eu estou, este ano sinto que é um empurrão, é uma transformação, e sinto que todos estamos a viver isso, e a maternidade ainda vem trazer mais ao de cima. Portanto, ainda estou aqui Sem a dúvida. viver tudo muito Até porque ainda estás intensamente. naquela fase que, como se diz, né, que são os 9 meses da gravidez e depois Sim, os os 9 9 meses meses, de sim, sim, retorno. sim. É, Portanto, ainda estás nos sim, meses eu ainda de. estou naquele. Agora sinto-me aos pouquinhos a voltar a mim, sinto-me a voltar a fazer as minhas coisas, principalmente agora nesta última 1, 2 semanas, porque entretanto com o Denis ter ficado internado foi assim um grande choque, foi muito difícil durante algumas semanas, e entretanto eu pensei, ok, eu tenho que voltar a mim, voltar a fazer as coisas que me fazem bem, voltar a reencontrar-me. Comecei a fazer as minhas coisas e fazer exercício, cuidar de mim, fazer as minhas coisas. Comecei a voltar a retomar o trabalho, como também estou cá em Portugal, tenho a minha equipe cá. Começámos a reunir, a pensar, ok, quais é que são os próximos passos, a reinspirar-me, a fazer cursos, formações, ou seja, voltei a fazer coisas que me fazem bem. Eu acho que quando nós estamos perdidos nestas fases, seja em que fase for, na maternidade ou não, quando estamos mais perdidos, mais desconectados, é importante voltarmos a perguntar-nos o que é que me faz feliz, o que é que me inspira, e fazer dessas coisas. Então eu permiti-me voltar a fazer coisas que me fazem feliz, que me inspiram, voltar a fazer várias formações, vários cursos, reinspirar-me, e voltar a conhecer-me, a fazer coisas por mim. Então estou muito nessa fase agora desse tão bom, não é? renascimento. Ai, tão bom. Sim. E como é que tem sido ser mãe até aqui? O que é que tu tiras de todo este projeto? Eu não sei porque estava a me surgir aqui, talvez por também todo o teu autoconhecimento e tudo o que tu tens falado até aqui, pelo teu livro, que eu ainda não li, vou ler, Sim. mas que já percebi que tem muito a ver, não é? Com esse viver a tua luz, com o teu autoconhecimento e o teu amor próprio. Tu sentes que o ser mãe também te trouxe muito essa questão do autoconhecimento? Nós estávamos a falar, por exemplo, do pai, da mãe, que filho é que foste, que pais é que tiveram. Sentes que isso te tocou? Totalmente, sim, muito. E acho que nós só quando somos pais é que percebemos os nossos pais, e toda a Sem gente nos dúvida. diz isto, mas quando nós Nós somos dizemos, é preciso, não é? Aquela coisa de quando vais ser mãe vais sim, entender. sim, e é verdade. Eu penso, os meus pais fizeram mesmo isto tudo por mim, e então eu sinto que isso me trouxe esse autoconhecimento, e de me conhecer como mãe, não é? Perceber quem é que sou eu como mãe. E eu sinto que eu sou muito, muito carinhosa sempre com a Iris, sou muito despreocupada, sou muito relaxada, não sou assim muito preocupada com as coisas. Sinto que sou livre, que lhe permito dar essa liberdade, sempre com cuidado com ela, sempre com muito amor, com muito carinho, mas permitir-lhe dar essa liberdade. E acima de tudo, aquilo que eu quero mesmo ser como mãe é ser o melhor exemplo como mulher, porque como pessoa, como mulher, porque acredito que nós só ensinamos com o exemplo e não com, olha, faz isto. Não, eu sei que só vou ensinar com o exemplo. Portanto, o facto de eu cuidar de mim, o facto de eu ter amor próprio, é isso que ela vai ver. E portanto é reaprender tudo isso e pensar que é a forma como eu quero
passar, não é? É ser a melhor versão que eu posso ser, a melhor pessoa que posso ser, porque sei que dessa forma é que vou inspirar e guiar da melhor forma, e é vendo esse exemplo da mãe confiante, com amor, e tem sido incrível conhecê-la, conhecer aquele serzinho, e ela é mesmo assim muito querida e muito exploradora, assim, com 6 meses já a gatinhar, não para quieta, tem um olhar assim, olha para nós, parece que nos lê a alma, e esses momentos com ela, de a conhecer, tem sido o que eu mais tenho amado toda esta experiência, conhecer aquele novo ser que está aqui, que tem tanto para nos ensinar, que acho que é mais uma coisa, nós achamos que nós é que temos que ensinar aos nossos filhos, e eles ensinam-nos tanto, então eu sinto isso, que ela me ensina muito, e talvez a coisa que ela me ensine mais é a ser amor, porque eu olho para ela e eu só vejo amor. E então, sabes, nós temos aqueles dias às vezes que não estamos tão bem connosco e estamos mais chateadas por alguma coisa, e de repente vemos aquele amor e eu só posso ser amor para ela, porque ela é tão amor que eu não posso ser menos daquilo que ela é, então ela faz-me ser melhor. E portanto é essa redescoberta constante. Então, o que é para ti ser mãe, Inês? Ai, que difícil! Aquela pergunta, quando eu faço assim... Ser mãe é ser amor, é amar incondicionalmente e dar tudo de nós, mas sempre cuidando de nós também, ou seja, é algo que eu partilho muito com as pessoas também, é perceber que nós temos que estar bem para dar aos outros, portanto nunca esquecendo de mim, lá está, eu tenho que estar bem para ela ser esse exemplo, e ser amor, eu acho que acima de tudo é um amor incondicional. E eu acho que tu já respondeste um bocadinho, mas eu vou-te perguntar na mesma, que eu costumo fazer sempre esta pergunta no final, de como é que tu gostavas que a Iris se lembrasse de ti um dia? Ai, que linda essa pergunta. Eu gostava que ela se lembrasse também como alguém que viveu intensamente a sua vida, que viveu a sua vida sempre com propósito, com missão, que era uma pessoa de amor, feliz, e que viveu realmente a vida à sua maneira, feliz, com propósito e com amor. É como eu quero que ela se lembre. É que eu estou a olhar para ti e até eu estou amor. Estou a falar, bom. és tão deliciosa, tens um amor e uma luz. Eu agora estava a pensar, surgiu-me, eu assim, bem, este episódio só se pode chamar Gravidez de Luz, sabes? Porque por causa da tua... Sim. E estava mesmo a vir, tu tens mesmo Sim, assim sim, uma sim. luz enorme Obrigada, querida, e tu também. Mesmo. Temos todos uma luz, e é isso também que eu quero que a Iris veja, para ela também viver isso. E eu sinto que quando nós somos luz, inspiramos os outros a ser luz. Ou seja, sem nós não dúvida. podemos ser luz para ninguém. Nós, quando vivemos a nossa luz, inspiramos os outros a viver a sua. E portanto, é uma inspiração constante, e é isso que passamos a todas as pessoas que estão connosco. Sem dúvida. E que eu espero passar também à Olha, bebê. e para terminar, por este teu testemunho tão importante também de luz, não é? De coisas de preparação, de viver, de conexão, não é? É isso que eu tiro daqui da nossa conversa. O que é que tu gostavas de deixar para quem seja já mãe, para quem ainda vá ser mãe, da tua maior aprendizagem, sabes? Da tua história, de toda esta conexão. O que é que tu sentes que é importante que tu possas deixar? Eu gostava de deixar para que todas as mães soubessem que não tivessem dúvidas, não se sentissem culpadas, porque é normal termos culpas, é normal, há muitas dúvidas, mas que saibam que o vosso bebê escolheu-vos por serem vocês, ou seja, a tua filha escolheu-te por seres tu, com a tua sombra, com a tua luz, com aquilo que tu fazes bem, com aquilo que tu fazes mal, ela escolheu-te por seres tu, portanto nunca tenham dúvidas de vocês, saibam que estão a fazer o melhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo o que estamos a aprender, mesmo naqueles dias que pensamos, ai, falhei, não fui boa o suficiente. Não, estás a fazer o teu melhor porque o teu bebê escolheu-te a ti por seres tu, exatamente como tu és. Portanto, esta é assim uma grande mensagem que eu gosto de deixar às mães, e também que não se esqueçam delas, porque há muitas mães que com a maternidade se esquecem delas, vivem tão intensamente para os seus filhos, dão tudo de si,
si e aos seus filhos, e é normal, nós queremos dar tudo e esquecemos de nós, não é? Vivemos tão intensamente, e eu vivi isso de dar tudo e de viver nessa fusão, mas eu sei que só posso ser a melhor mãe do mundo se eu estiver bem comigo, e eu digo sempre que é como um copinho de amor próprio. Nós temos que encher o nosso copo para dar. Se o nosso copo estiver vazio, nós não vamos conseguir dar. Portanto, amor próprio não é egoísmo. E eu sinto que as mães têm muito esse... Ai não, eu cuidar de mim é egoísmo, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, tenham um momento para elas. Há tanta transformação que nós falamos aqui, que estamos a viver. Portanto, permitam-se ter esses momentos para vocês. Nem que sejam uns 5 minutos de meditação, sair, fazer uma coisa por vocês, ter apoio, tentar ter apoio é muito importante para podermos continuar a fazer coisas por nós, porque os nossos bebés vão sentir a diferença mesmo. Isso é muito importante, Inês, e acho que é uma linda forma de terminar, até porque, por isso eu sinto também tão importante este podcast, porque na verdade eu sinto que nós estamos numa geração de mulheres de quebra de muita coisa. Eu costumo dizer que somos a geração do quebrar a parede, não é? De quebrar a parede, porque vimos de uma cultura e de uma forma de estar, né, onde as mulheres cuidavam dos filhos simplesmente. Onde há esta pressão de que a mulher... Ainda existe muito aqueles comentários do então, mas e a tua filha? Né? Eu às vezes ainda tenho pessoas, eu saio ou vou viajar comigo, então, mas e a tua filha? Como se fosse uma coisa... Então eu sinto que isto é muito importante, nós partilharmos e falarmos, porque quando nós partilhamos, outra pessoa que está em casa vai sentindo essa culpa do, não, afinal não sou a única. Não sou a única, exatamente. E também posso fazê-lo. É muito importante e fazermos o que faz sentido para nós sem culpas, sabendo que estamos a fazer o nosso melhor. Por exemplo, no meu caso agora, senti muita vontade de voltar a ter momentos para trabalhar, porque faz-me bem, é importante para mim viver a minha missão, e eu sinto que é a inspiração que eu também quero deixar para a Iris, mas há uma vozinha que de vez em quando vem lá e será que eu não devia estar sempre com ela, estar mais com ela? Será que eu estou a ser suficientemente presente com ela? E não, eu estou a fazer o meu melhor, eu também tenho que ter estes momentos comigo, para fazer coisas que me apaixonam, para eu ser ainda melhor com ela. Portanto, sem culpas, fazer aquilo que faz sentido para cada mãe. Cada mãe é única, cada bebê é único, e vivermos o que faz sentido para nós. Não vamos continuar, senão ficávamos a estar toda, mas isso faz-me lembrar, porque quando eu comecei a minha busca, por exemplo, como doula, há muita informação que nós não temos, que as mulheres não têm. Porque se nós formos pesquisar e se fôssemos partilhar, e se tu estás a dizer, devia estar com ela, né? Que muitas de nós têm esse pensamento, porque te dizem que tu tens de estar sempre com o teu bebê. A verdade é que, por exemplo, nas comunidades mais tradicionais, ainda hoje existem muitas tribos, o bebê, ele não passa 100% com a mãe, ele passa sempre no colo de toda a comunidade, que é muito diferente. E isso é muito importante para nós entendermos que não tem que ser sempre contigo, até porque o que é que tu estás a dizer ao teu bebê quando fazes isso, não é? Que só tu é que o proteges, só contigo é que ele está bem, não é? Então, e estas coisas são muito importantes de desmistificar para que nós também possamos fazer isso de uma forma mais leve e entre gerações irmos passando isso de cada forma diferente. Tenho a certeza que a geração das nossas filhas já vão ser mulheres muito mais livres, não é? Sem dúvida. Porque nós vamos fazendo os trabalhos. Abrir caminho para o futuro. Olha, meu amor, e quero terminar a dizer que gostava muito de conversar outras coisas contigo. Adorei conhecer-te. E eu a ti, acho que é mesmo importante cada vez mais também nos conhecermos e sem criar dúvida. as redes. Sim, sair para fora das redes sociais, estarmos, e neste momento de pandemia sentimos muito isso, não é? Estamos muito sozinhos, mais do que nunca nós estamos muito sozinhos nesta fase, portanto é muito bom poder sair e estarmos aqui juntas a gravar. E adorei a tua energia, tens uma energia deliciosa, e obrigada por mesmo nos tempos desafiantes que enfrentas teres aceito o meu convite. Sim, sempre pronta para partilhar. E espero voltarmos a cruzar por aí. Sim, sem dúvida. Já que morámos em Singapura, de certeza. Exatamente. Obrigada. Tão bom, obrigada. Até à próxima, obrigada.